Olá, como você está? Espero que esteja bem e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse. Hoje estudaremos o capítulo 11 deste livro, dando continuidade ao toque das 7 trombetas. Então vamos à leitura do capítulo, Apocalipse capítulo 11. Que está escrito: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixe de parte o átrio exterior do santuário e não os meça, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, quantas vezes quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para cá. E subiram aos céus numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que, sem demora, vem o terceiro ai. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o seu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu santo nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruirdes os que destroem a terra. Então abriu-se o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Amém? Assim nós encerramos o capítulo 11 deste livro de Apocalipse. Pois bem, continuando o advento das 7 trombetas, os fatos descritos neste capítulo acontecem entre o toque da 6ª e 7ª trombeta. Então vemos que neste capítulo o apóstolo João recebe uma vara, uma espécie de caniço, que é
uma cana fina e comprida, frequentemente usada para pescar. E o apóstolo João pega esse caniço para medir o santuário de Deus, o altar e os adoradores. Mas João teria que deixar de fora o átrio exterior. Ele não poderia medir o que seria a área externa do templo, porque essa parte foi dada aos gentios, aqueles que não são da raça hebreia, ou seja, aqueles que não são judeus. Para a gente entender esse texto, nós precisamos partir do seguinte princípio. Por que as coisas são medidas? Simples. Para saber o seu tamanho, para assim poder avaliar ou comparar. O santuário de Deus e o altar foram medidos para saber o tamanho e o valor, pois são valiosos, de valor inestimável. Os adoradores também foram medidos. E essa mensuração foi feita para avaliar se a adoração prestada pelos adoradores é uma adoração verdadeira ou falsa. E também se é digna do santuário e do altar de Deus. Pois só serão aceitas uma adoração que for digna e verdadeira. Esta é uma clara analogia do que acontece no mundo espiritual, no que tange a adoração a Deus. Deus conhece aqueles que o adoram de verdade, conforme expressa no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, verso 13, onde está escrito: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Isso é fato. Deus conhece os verdadeiros adoradores e não seria diferente no tempo da tribulação. Os adoradores são medidos e serão revelados os falsos e verdadeiros adoradores. E neste caso, os que estão sendo medidos são os judeus. Essa mensuração é para o povo judeu. Vocês se lembram dos vídeos anteriores, quando eu disse que havia uma promessa de salvação para o povo judeu? Pois é exatamente aqui que ela se concretiza. Por isso que os gentios não serão medidos, pois o tempo de mensurar os gentios foi até o arrebatamento, onde aqueles, e somente aqueles que estiveram vigiando e oferecendo a Deus uma verdadeira adoração, uma vida de adoração, foram arrebatados. Os que não estavam atentos nem vigiando ficaram de fora e passarão pela grande tribulação. É por isso que elas estão no átrio. Isso significa que nem tudo está perdido, pois eles ainda estão no átrio, na área que ainda faz parte do templo. Se eles permanecerem fiéis ao Senhor, não negarem a sua fé, não aceitarem a marca da besta, eles ainda poderão ser salvos. Por isso que eles terão que permanecer na cidade santa por 42 meses. Isso significa que eles terão que perseverar até o fim, terão que permanecer fiéis ao Senhor durante o período de 3 anos e meio, que será o período em que durará a grande tribulação. Mas atenção, aqueles que ficarem, após o arrebatamento, alcançarão a eternidade pela morte. E nesse caso, morte física, porque terão a sua fé provada, terão que escolher negar a fé em Jesus e aceitar a marca da besta, ou manter a sua fé e morrer por Jesus. Só que a morte será algo assustador. E por mais que hoje a gente fale que nunca negará, tem gente que fala que nunca negará, que preferirá morrer naquela hora, é que será a hora da verdade. Vocês se lembram do apóstolo Pedro, né? Quando estava tudo bem, ele estava disposto e preparado para morrer com Jesus. Só que, quando o negócio apertou, ele negou Jesus. E não foi só uma vez, ele negou por ele negou por 3 vezes. Né? E é o que Deus está nos mostrando, que a fé ela não é um sentimento nem empolgação. A fé ela é convicção plena. Pois bem, apesar de Deus querer que todos sejam salvos, o foco agora nessa mensuração são os judeus, os remanescentes de Israel. Eles agora é que serão medidos. Quando eles perceberem que o anticristo não é o Messias que eles estavam esperando, eles se lembrarão de Jesus, se arrependerão por não terem crido em Cristo, então passarão a crer em Jesus e clamarão por misericórdia a Deus. E Deus atenderá por causa da sua promessa feita ao seu servo Abraão, lá em Gênesis. Por isso que as 2 testemunhas irão aparecer em Jerusalém, e ali elas estarão profetizando para o mundo inteiro, mas o foco são judeus. Será a última oportunidade deles, pois neste período o Espírito Santo será tirado da terra. E a Bíblia, se ainda houver,
alguma na terra, ela será como um livro selado. Ninguém conseguirá entendê-la. Simplesmente porque quem nos ajuda a entender a Bíblia não está mais aqui. O Espírito Santo não estará mais entre nós. Ele será retirado da terra juntamente com grande parte da igreja do Senhor que estava atenta e vigilante. E o mistério da iniquidade se instalará de vez, conforme está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 7, que diz: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, quem está na terra impedindo que este mundo vire uma verdadeira Babilônia é o Espírito Santo. Ele está cumprindo o seu papel de convencer o mundo da justiça, do pecado, do juízo. E quando ele, o Espírito Santo, for retirado, aí virão as duas testemunhas que profetizarão em Jerusalém usando a tradição oral. Farão isso provavelmente em frente ao Muro das Lamentações, o lugar considerado mais sagrado pelos judeus. E ali estarão profetizando pelo período de 1260 dias, que equivale a 42 meses, o que são exatamente os 3 anos e meio, período em que durará a falsa paz, e também é o tempo que durará a grande tribulação. E para cumprir a tarefa de profetizar aos judeus e ao mundo, eles irão rechaçar todos aqueles que tentarem impedi-los, usando inclusive poderes sobrenaturais, os mesmos poderes que os grandes profetas do Senhor usaram contra os seus inimigos no Antigo Testamento. E por causa dessas demonstrações de poder é que nós chegamos à conclusão de que essas duas testemunhas são ninguém mais, ninguém menos que Moisés e Elias. Vou explicar por quê. Primeiro, nem Moisés nem Elias experimentaram a morte física. No caso de Moisés, apesar de que no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, fala de uma suposta morte de Moisés, o corpo de Moisés nunca foi encontrado. E ninguém sabe, nem nunca viu o seu túmulo. Outro ponto importante é que na carta do apóstolo Judas, no verso 9, está escrito que houve uma contenda entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Por quê? Se Moisés de fato tivesse falecido, a sua alma teria ido para o Hades e o diabo saberia. Agora, se a alma ou o espírito não está no Hades e o corpo de Moisés não está na terra, onde estaria Moisés? Possivelmente Deus teria escondido ou recolhido Moisés até o período da grande tribulação, da mesma forma que fez com Elias. Elias também não experimentou a morte, conforme está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 2. Elias foi elevado aos céus por um redemoinho. E é interessante observar que nos evangelhos de Mateus, capítulo 17, Marcos 9, Lucas, capítulo 9 também, em um alto monte, no episódio da transfiguração de Jesus, além dos discípulos, quem estava lá? Moisés e Elias. Por quê? Só para representar a lei e os profetas? É claro que não. Eles estavam falando sobre a morte de Jesus e com certeza sobre o tempo vindouro. E agora ambos retornariam para profetizar em Jerusalém, para anunciar o tempo de salvação e a segunda vinda de Jesus Cristo. As duas testemunhas usarão os mesmos sinais sobrenaturais que os tornaram conhecidos. O fogo que devora os seus inimigos, a estiagem prolongada, a transformação da água em sangue, as mesmas pragas que foram lançadas sobre o Egito. E segundo está escrito neste capítulo de Apocalipse, as duas testemunhas só poderão ser mortas após cumprirem a sua missão. E só depois de cumprirem os propósitos de Deus é que eles serão mortos. E por quem? Pela besta que subiu do abismo. Esta besta não é o anticristo. O anticristo é a besta que emerge do mar. A besta que subiu do abismo está descrita em Apocalipse no capítulo 9, verso 11. E é ele mesmo, Abaddon ou Apolion, o comandante das forças do mal, dos demônios aprisionados no abismo e que foram libertos. Os mesmos anjos que o apóstolo Judas faz menção em sua carta no verso 6, onde está escrito: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Logo, esta besta está a serviço do anticristo e ela matará as duas testemunhas. Ela matará as duas testemunhas, e que terão seus cadáveres à mostra para que o mundo veja e acredite que o anticristo seja mais poderoso do que Deus.
E o pior é que muitos acreditarão e se alegrarão, inclusive farão festas por causa da morte das duas testemunhas. E muitos acreditarão na conversa, né, do anticristo e vão acreditar, né, vão deixar de acreditar em Deus e perderão as esperanças. Aqueles, inclusive, que estiverem na terra, que creem em Deus e que irão ver as duas testemunhas serem mortas, eles também perderão as esperanças, ficarão tristes, né? Porque eles tinham esperança nas duas testemunhas. Mas quando as duas testemunhas ressuscitarem, elas receberão corpo glorificado e serão elevadas aos céus. E mais uma vez haverá punição sobre aquele lugar, né? E isso também sobre os incrédulos, né? Haverá terremotos, saraivada de pedras e morte. Então aqueles que acreditam, que ainda creem e são perseguidos por causa do Evangelho, terão as suas esperanças renovadas e glorificarão a Deus. Só que o que não fica muito claro é se o período em que as duas testemunhas irão profetizar em Jerusalém será no período de 3 anos e meio de falsa paz, período em que o anticristo irá ascender ao poder, lhe será dado o governo do mundo e, consequentemente, ele resolverá grande parte dos problemas mundiais, conquistando assim a simpatia dos povos do mundo, a ponto de ser aclamado como Messias. Ou se será no período de 3 anos e meio de grande tribulação, perseguição ao povo de Deus e juízo de Deus sobre a terra. O que é certo é que as duas testemunhas aparecerão após o arrebatamento da igreja. Sabendo disso, sinceramente, eu não quero estar aqui para ver. Eu quero subir no arrebatamento. E falando em arrebatamento, eu vou dedicar um vídeo, um vídeo inteiro, falando sobre este assunto. Então fiquem ligados nas postagens dos próximos vídeos. Nós vamos tentar esmiuçar bastante essa questão do arrebatamento. Mas dando continuidade ao tema de hoje, finalmente a 7ª trombeta é tocada anunciando o fim de tudo. Então o céu se abre e é revelada a Arca da Aliança. Isso significa a revelação plena da glória de Deus e da sua aliança com o seu povo. E então acontecerá o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 10, que diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, inclusive o diabo, o anticristo, o falso profeta, todos os principados, potestades do inferno, todos declararão o senhorio de Cristo. E a 7ª trombeta revela o fim de tudo. A derrota de Satanás, de seus anjos, a volta gloriosa de Jesus, a vitória de Jesus sobre o reino das trevas e o governo eterno de Deus. O 7º selo, a 7ª trombeta e o 7º cálice da ira de Deus representam o fim de tudo, o julgamento perfeito de Deus e o começo da era vindoura. Um período de paz eterna com Deus Pai, Filho, Espírito Santo e com o seu povo. Agora, como será o fim de tudo em detalhes, nós veremos mais adiante nos próximos capítulos, ok? Bem, queridos, vamos encerrar esse vídeo por aqui, vamos encerrar esse estudo por aqui. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre o capítulo 12. E falaremos sobre a visão que o apóstolo João teve sobre uma mulher e um dragão. Está imperdível. Se puder, faça sua inscrição no canal, acompanhe os vídeos e recomende esse estudo. Com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém. Vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo. Só não vê quem não quer. Como está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fique com Deus.